1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, o texto diz: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E aí vem o que todos nós queremos ouvir: e Deus atendeu ao seu pedido. E Deus atendeu ao seu pedido. A questão aqui, como é bom saber que Deus atendeu o nosso pedido. Agora, por que Deus atende o pedido de uns e não atende o pedido de outros? Vamos orar. Deus, que oportunidade essa, ouvir tua voz. Eu sei que muitos já estão acostumados comigo, com a minha voz, com o meu jeito de pregar, mas o novo não está em mim, mas o novo está na mensagem. A mensagem é mais importante que o mensageiro, e mais importante do que eu é a mensagem. Então Deus, me usa nesta manhã de domingo para alcançar corações que realmente estão esperando ouvir o Senhor, que não só estão escutando, mas estão ouvindo. Que essa palavra traga vida, que derreta toda cristalização do coração, que derreta, meu Pai, tudo aquilo que tem trazido lentidão, tristeza. Fala conosco, Pai, nesta manhã, é o que eu imploro, apesar de mim, em nome de Jesus. Todos nós acreditamos na oração. Um crente que não ora simplesmente não é um crente, porque a oração faz parte de uma prática sadia de vida cristã. Oração, leitura bíblica e oração. E embora a gente não saiba muito bem sobre os detalhes da vida de Jabes, até porque esse personagem que trago a vocês nesse domingo pela manhã é citado exclusivamente nesses dois versículos de 1 Crônicas 4, o versículo 9 e o versículo 10. Mas é importante entender que tudo o que ele viveu partiu da oração. Sim, a oração ela é uma ferramenta das mais poderosas para tocar o coração de Deus. Deus realmente tem um interesse muito grande quando você tem coragem de falar com Ele. E oração não é fácil. Afinal de contas, tudo que vale a pena não é fácil. Tudo que é precioso não é fácil. E por isso que orar não é fácil. A gente coloca algumas desculpas, alguns marmanjões dizendo: eu não sei orar. Se eu sei dizer que não sei orar, eu sei orar, porque orar é uma conversa. Mas orar não é fácil. Orar requer muito mais do que palavras, porque oração é uma comunicação. E nem sempre quando você fala, você comunica. Nós somos treinados que uma boa conversa ela é feita por uma boa quantidade de palavras soltas. E tem gente que fala o tempo todo, parece uma matraca, não cala a boca, fala o tempo todo, mas não comunica nada. Não comunica, não transfere. E aqui eu vejo um homem que foi transformado pela oração, transformado pela capacidade de falar com Deus. Eu não sei se você sabe, mas Deus ainda ouve. Deus ainda escuta homens. Deus ainda faz milagres. Deus ainda muda histórias. Deus, se for preciso, ainda abre o mar. Se for preciso, se você tiver fé para isso, Ele pode ainda parar o sol. Deus pode fazer grandes coisas. O problema é que nós paramos de falar com Deus. Paramos de falar com Deus. A oração tem morrido. A oração tem virado reza. Palavras repetidas
ou palavras que a gente fala e a gente nem acredita no que está falando. É algo que sai da garganta, não sai da alma. É algo que é igual sempre, é protocolar. E é por isso que vivemos num nível tão raso de avivamento, de poder, porque paramos de falar com aquele que servimos. Veja, o início da vida de Jabes, o texto nos diz: sua mãe chamou de Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes iniciou a vida dele com dores e dificuldade. O próprio nome dele, Jabes, que no hebraico quer dizer Yabetz, significa aflição, dor. Esse foi o começo dele, como garanto que talvez é o começo de muita gente que está me assistindo aqui agora. Raras são as pessoas que se aproximam a Deus por alegria. Raras, não vou dizer que não existem, mas é o mínimo. A maioria de nós, a minha história na vida cristã se deu pela dor da minha mãe. O que levou meus pais a Deus nunca foi um sonho idealizado. Quantos de nós estamos assistindo esse culto e nosso começo foi pela dor? Jabes começou, ele nasceu com a dor, e não há nada de errado nisso, porque ele não teve culpa, como muitos de nós não temos culpa do porquê vivemos. Eu não tenho culpa do pai que tive, da mãe que tive, do irmão que tive, eu não tenho culpa, mas eu sou extremamente culpado pelo que vou fazer a partir daquilo que recebi. O início da história de Jabes é a dor. O meio da história de Jabes, o meio é que ele invocou a Deus. Em algum momento, depois de ter nascido e recebido o nome de dor, o texto diz que porque a mãe dele teve muitas dores de parto, deu a ele o nome de dor. Ele era o dolorido, ele era o homem da aflição. E no meio da vida dele, a Bíblia diz que ele invocou a Deus. O que levou ele a invocar, a Bíblia não diz. Aonde ele aprendeu a invocar, a Bíblia não diz. A Bíblia diz apenas que ele invocou, ele orou. Ele desfrutou do poder da oração. E a partir de então, termina a história dele na Bíblia. Termina dizendo que ele foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. Ele foi o homem mais importante de toda a sua família. E aqui tem um paradoxo. Como pode alguém nascer de uma realidade que a própria mãe o chama de aflição, dor, e de repente esse camarada termina a vida sendo o personagem mais importante da sua família? O que mudou a sua origem para o seu final foi o que aconteceu no meio: a oração. A oração. Você está cansado de sofrer? Você quer o que? Meu WhatsApp? Você quer que eu te indique uma corrente forte de oração? Você está cansado de sofrer? O problema não é como você começa, mas é que atitude você tem no meio desse sofrimento. Sabe o que Jabes disse na oração dele? Ele pede 3 coisas. E é interessante, porque a fé não tem tamanho. É fácil eu pedir alguma coisa em oração. Quando eu faço as contas do dinheiro que tenho, eu digo: eu tenho dinheiro para trocar de carro. Senhor, me ajude a trocar de carro, me ajude. Mas essa fé é uma fé cheia de muleta, porque eu sei que mesmo que Deus não me abençoar, eu tenho recurso para trocar de carro. Senhor, me abençoe com uma namorada, e eu já tenho um crush ali, já tem alguém em vista, já estou piscando para alguém, alguém piscando para mim, está na igreja. Eu não preciso de uma fé, porque eu já tenho uma muleta, porque se Deus não me abençoar, eu já estou vislumbrando que eu nem preciso muito de Deus, porque eu já estou vendo. É fácil orar por algo que, se Deus não me abençoar, a farmácia vende. Senhor, me tira essa dor de cabeça, me tira essa dor de cabeça, me tira essa dor de cabeça. Mas vai que Deus não tira a dor de cabeça, eu vou na farmácia e eu compro um Anador e a minha dor de cabeça passa. Mas quando você não tem nada, a única coisa que você tem é a marca que a vida te deu. Você é alguém que trouxe dor. Você é alguém que eu quero te marcar para a vida inteira, Jabes.
Eu quero que todo mundo saiba da tua história. Você é alguém que trouxe incômodo, você trouxe dor, você não é o filho ideal, você não é a pessoa ideal, você não nasceu para ser referência para ninguém, porque ninguém que é referência chama Jabes, ninguém que é referência chama dolorido ou doloroso. O teu começo me prejudicou, então você não é parâmetro. Eu estou marcando você porque você não vai ser aplaudido, você não vai ser elogiado, você vai ser alguém abaixo da média. Qual é a oração de alguém que já está abaixo da média? Eu imagino que uma pessoa que está abaixo da média fará uma oração medíocre. Ah, Deus, me ajude a sobreviver. Ah, Senhor, me ajude a não passar fome. Ai, Senhor, quem me dera o Senhor me der um puxadinho de uma casa. Ai, Senhor, pela vida sofrida que eu tenho, olha, Pai bendito, se eu ganhar um salário mínimo já está bom. Ó Deus, olhando para os meus irmãos, para como eles são, para a minha origem, para o lugar que eu moro. Eu moro numa periferia. Ó Senhor, se o Senhor me der uma barraquinha para eu vender minhas coisinhas já está bom. É por isso que temos uma vida medíocre, porque temos uma fé apoiada naquilo que nós vemos ser possível. E se você ora baseado naquilo que você enxerga ser possível, você não precisa de Deus, porque você não precisa de Deus para fazer o possível. A oração de Jabes, ele pede 3 coisas. A primeira delas, versículo 10, na parte A, ele vai dizer: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Sabe o que ele está falando? Eu quero prosperidade. Me alargue as fronteiras. Eu quero terra. Eu quero casa grande. Minha mãe me chamou de dolorido. Eu quero terra. Eu quero riqueza financeira. Eu quero que o Senhor me abençoe e alargue as minhas fronteiras. Eu quero conquistar lugares adiante do meu território. Eu quero. Sabe por que a gente é miserável? Porque a gente ora para Deus tocar o coração de alguém para nos abençoar. A gente sempre condiciona a oração a alguém, a algo que eu vejo. Não! Eu não sei que fronteira e como Deus vai me prosperar, mas eu não posso crer que para Deus me abençoar, eu preciso depender de alguém. É por isso que o Salmo 23:1 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que nada me faltará? Não há nenhuma garantia de que se está chovendo, se tenha deserto, o não faltar, não há nenhuma explicação. Se o solo está bom, não tem nada. Só não vai faltar por um detalhe: eu tenho o pastor. Como é que você vai virar esse ano, pelo amor de Deus? Você está em crise porque você fez uma entrevista e não te responderam ainda? É isso, é esse telefonema dessa empresa que vai determinar se você vai passar fome ou não. Porque você mandou uma ficha para o banco e o gerente até agora não aprovou teu crédito, e você está igual um medroso, orando para Deus tocar no coração do gerente do banco. Será que é Ele que vai determinar se você é próspero ou não? Será que não falta um pastor na sua vida? O Senhor, Ele é o meu pastor, e é exclusivamente por causa do pastor que eu posso dizer para os meus medos: nada me faltará. É exatamente por causa do pastor que eu vou olhar no espelho e dizer: eu não tenho medo nenhum, porque nada me falta. Como assim? É por causa do pastor. Quando nós entendemos que Deus tem controle, é o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ele vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Jabes disse: eu comecei mal, mas Senhor, me abençoa, alarga a minha fronteira. Não tem nada a ver
com o que eu estou vendo. É eu e Deus. Será que você não pode fazer isso hoje? Senhor, abre os tesouros dos céus. Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar uma casa. Eu sei que o Senhor pode me abrir uma porta. Senhor, eu sei que o Senhor pode, oh Deus, eu sei que o Senhor pode me fazer conquistar. Eu confio em Ti, eu sei. Eu não sei de onde vai vir, eu não sei como vai vir, mas eu tenho a capacidade, eu tenho o direito de dizer que eu confio. A segunda coisa que Jabes pede, depois da prosperidade, ele fala no versículo 10, versículo 10 do capítulo 4, a parte B, ele fala: que a tua mão seja comigo, ou seja comigo a tua mão. Sabe o que ele está falando? O que ele está pedindo? Senhor, cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Que a tua mão seja comigo. É como se ele falasse: eu quero ter fronteiras estendidas, mas me protege, cuida de mim. Eu não quero confiar na minha própria mão, não. Senhor, cuida de mim, porque eu sei que onde o Senhor coloca a mão é bendito. Eu sei que a mão de Deus é poderosa. É o que o profeta Isaías diz no capítulo 40, versículo 12 de seu livro profético: quem mediu as águas na concha da mão? Quem foi? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem foi? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas dos seus prantos, dos seus pratos? É tão grande a mão de Deus. Jabes está dizendo: Senhor, cuida de mim. Minha mãe talvez não cuidou de mim. Eu fico tentando imaginar. A medicina, ela se tornou muito evoluída na nossa geração, mas é muito provável que sempre houve depressão pós-parto. Não é uma doença de agora. O que leva uma mãe a dar para o filho o nome de dores, de alguém que me causou aflição. Imagine Jabes andando e todo mundo dizendo: aflição, 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 porque Jabes é a tradução do hebraico para português de dores, aflição, desgaste. Talvez ele não teve o cuidado da mãe, mas na oração ele não está pedindo vingança. Ele fala: Senhor, cuida de mim, que a tua mão seja comigo. Senhor, eu estou passando por isso, que a tua mão seja comigo. Eu tenho medo, que a tua mão seja comigo, Senhor. Que a tua mão seja comigo quando eu for lidar com os meus desafios. Quando o Senhor me levantar, meu Pai, quando eu prosperar, que a tua mão seja comigo. Quando eu for contrariado, que a tua mão seja comigo. Senhor, não me deixa viver uma vida na minha mão. Não deixa eu tocar aquela empresa. Não deixa eu tocar minha... Não, que a tua mão seja comigo. Que a tua mão seja comigo. E meu irmão, Jabes confiou na mão de Deus. Por isso, é o que diz Isaías capítulo 41, versículo 13: o Senhor, pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o seguro pela mão direita, lhe diz: não tema, eu o ajudarei. A terceira coisa que Jabes pediu, primeiro foi prosperidade, depois cuidado, e na sua curta oração ele pediu proteção. Na parte C do versículo 10 ele diz: me preserves do mal, de modo que não sobrevenha a aflição. O terceiro pedido de Jabes é a proteção da vida. Talvez ele estava cansado de sofrer, cansado de ser humilhado, de enfrentar perigos. E Jesus também nos ensinou a pedir isso. Em Mateus capítulo 6, versículo 13, na oração que ele nos ensina, ele pede, nos ensina:
livrai-nos do mal. Livra-nos do mal. Quando foi a última vez que você pediu para Deus livrar você do mal? Não é orar dizendo para Deus o que está acontecendo com a gente, mas é dizer: Senhor, eu não quero sofrer, livra-me do mal. Jabes pediu, e não estava acontecendo nada, mas eu não quero mais sofrer, eu não quero mais, livra-me do mal, livra-me das coisas ruins, livra-me dos acidentes de trânsito, livra-me dos homens maus, livra-me de ladrões, livra-me de usurpadores, livra-me. Não é ficar sentado em casa esperando o mal bater na porta, mas é se antecipar, porque quem se antecipa governa. Livra-me do mal, livra-me. Vivemos uma crise de segurança no mundo, uma crise de ansiedade, uma crise onde os portões estão cada vez mais altos, lanças, desconfianças, não podemos andar com nada na mão porque somos assaltados. Uma crise de segurança. Sempre precisamos estar vigiando mais, cuidando mais de nós. Mas em vão vigiará o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Não adianta ter alarme seguro, não adianta ter escolta, não adianta colocar cadeado se o Senhor não guardar a casa. Se nós não tivermos humildade de dizermos: Senhor, livra-me do mal, livra meus filhos, livra minha família, livra-me. Da mesma forma que muitos procuram cuidado, nós somos tão relaxados em pedir para Deus. Se você hoje estiver com medo, irmão, e não há quem não tenha medo. Uma vez li o texto sobre Jó, e ele diz que aquilo que ele mais temia lhe sobreveio, e o que ele receava lhe aconteceu. Existe um poder no medo. O medo é a fé invertida. Se a fé é uma convicção de algo que eu não vejo, mas vem em minha direção, a fé pode ser algo bom, como também pode ser algo ruim. Algumas pessoas, quando são diagnosticadas de câncer, o médico diz: você tem uma sobrevida de X anos, 5 anos, 10 anos. E surpreendentemente, alguns morrem em meses, porque todo o problema está aqui. O corpo começa a pipocar os sintomas, porque ela não sabe lidar com o medo, e o medo é a fé invertida. Você acredita tanto que vai morrer, acredita tanto que vai quebrar, que você vive isso. Assim como eu acredito que quando você crê muito que vai viver, superar, avançar, você vive. Eu também creio que quando você acredita muito no fim, muito na ruína, muito na perda, você se arruína, você perde. O Salmo 121, versículo 3, o salmista diz: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Aleluia. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Aleluia, como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, e nem à noite a lua. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Jabes pede: eu nasci como um desgraçado. A minha mãe, ela me marcou, ela me rotulou, mas ele orou por prosperidade. Me alarga as fronteiras. Ele orou por cuidado, que a tua mão esteja comigo, cuida de mim, Senhor. Ele orou para não sofrer, livra-me do mal. E sabe o que é mais lindo de tudo? O versículo termina dizendo: e Deus concedeu tudo o que ele pediu. Não foi o primeiro pedido, não foi o segundo pedido. Deus deu tudo o que ele pediu. A Bíblia não pode mentir. Não existem relatos adicionais de Jabes materializando. Então a gente pode imaginar, mas o texto diz que tudo o que ele pediu,
alargar as fronteiras, que a mão de Deus fosse com ele e livrá-lo do mal, Deus esteve e fez tudo o que ele pediu. Deus lhe concedeu o que tinha pedido. A história de Jabes é a história mais resumida de toda a Bíblia. São 2 versículos e falam tudo o que a gente sabe sobre ele. No céu quero encontrá-lo. Mas fala de um homem que teve um começo péssimo e um final glorioso. O começo é: você se chama dolorido. Eu vou te marcar para ser o pior da família. E ele termina como o homem mais ilustre da sua casa. E no meio de tudo isso, tem uma oração. Tem alguém que tem coragem de falar com Deus, desprovido do que está acontecendo agora. As suas orações, elas estão cheias do quê? Do que está acontecendo agora. Você não precisa dizer para Deus o que está acontecendo agora, porque Ele vê o que está acontecendo agora. Você não precisa dizer que o teu filho está agora no quarto fazendo malcriação. E você não precisa dizer para Deus que no banco você está pagando um cheque especial. Você também não precisa dizer para Deus que você está com dor de cabeça, porque Ele sabe que você está com dor de cabeça. Você não precisa apenas narrar como um jogador de futebol, um comentarista ou um narrador esportivo, como é que está o jogo, o lance. Ele sabe. Por que você não faz orações para dizer para Ele o que você consegue ver além dos teus olhos? Jabes, ele não falou da vida sofrida, mas ele falou do que ele sabia que Deus poderia fazer. Está na hora de você parar de falar do que fizeram com você, para você começar a falar do que Deus pode fazer com você. Orar não para ser um fofoquinha do inferno, um fofoqueiro do inferno. Ai, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não, Deus, tu podes me abençoar. Deus, tu podes curar a minha vida. Deus, tu podes abrir meus olhos. Deus, tu podes curar os vazios da minha alma. Deus, tu podes sarar a minha mente. Deus, tu podes. E não tem nada a ver com a minha origem, não tem nada a ver com o meu bairro, não tem nada a ver com as oportunidades da vida. Tem tudo a ver com o teu poder, tem tudo a ver com a tua glória, tem tudo a ver com o teu querer. E eu creio, Pai, eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu quero apenas dizer algo para você. Não é uma oração qualquer. Só é possível orar e tocar o coração de Deus se você conseguir sonhar antes da oração. É fechar os olhos e acreditar que Deus te ouve e que Deus te fez para conquistar. E que ainda que você não seja o filho mais ilustre, a pessoa mais ilustre, mas Deus simplesmente leva em conta a oração de homens que não se valem dos rótulos humanos, mas que olham para Ele. Jeremias era o que não sabia falar, Gideão era da família mais pobre de Manassés, Davi era o desprezado do pai, Isaías era aquele que não tinha a altura de uma boca limpa para falar em nome de Deus, e poderia citar tantos outros aqui, homens que aos olhos dos homens eram os sofridos, mas que tiveram a capacidade de se desprender daquilo que a vida disse para eles, para dizer: eu posso falar com Deus em liberdade. Qual é o tamanho da oração? A oração é o que você faz dela. A oração é livre. Quando você lê um livro, você está preso ao que o livro te faz ler. Quando você canta uma música, você é preso a cantar o que o autor compôs. Mas quando você ora, não há regra. Quando você ora, é você que diz. A música te limita. A leitura de um livro te limita. Mas a oração é sua. O que você tem feito na sua oração? Nesse último domingo de 2020, existe uma vantagem particular em falar com Deus. Espertos são os homens que conseguem falar com Deus. E eu queria motivar você a mudar a sua vida, a entender que o jeito que você começou não precisa ser o jeito que você vai acabar. O jeito que a vida te deu um nome não significa o jeito que você vai terminar. E é você que tem que dizer isso. É você que tem que fechar os olhos e dizer para Deus o que você consegue ver que Ele é capaz de fazer na sua vida. Que tipo
tipo de casamento você acha que Deus pode te dar? Qual? Esquece os casamentos que você conhece. Esquece o casamento da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos. Que tipo de casamento você acha que Deus pode te dar? Que tipo de salário você acha que você pode ter? Não. Esquece a média do salário das pessoas que estudam onde você estuda. Que tipo de saúde mental você acha que você pode ter? Eu não estou perguntando o temperamento da sua família, se lá todo mundo é nervosinho. Não. É o que Deus pode fazer, independentemente de quem eu sou. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele poder fazer. A oração tem tudo a ver em olhar para Deus e dizer: Ele pode fazer. Então eu não vou falar sobre o que eu acho, eu vou falar sobre o que Ele pode. E se a minha Bíblia diz que Ele pode tudo, então eu vou orar sobre tudo. Se a minha Bíblia diz que Ele é o pastor e nada me faltará, então eu vou falar sobre não ter limites. Quero orar por você nesse último domingo do ano, que você solte a âncora, deixe a sua oração fluir e comece a orar tão profundamente, que o céu vai gritar: ei Deus, alguém ali entendeu o que é ser teu filho. Aleluia. Alguém ali entendeu o tamanho que o Senhor tem. Alguém ali começou a abrir a boca para reconhecer que nada é maior do que a tua presença. Há um filho teu lá no Brasil, lá em São Paulo, ou Manaus, ou Belo Horizonte, que não está falando para ti como uma manchete do que o diabo está fazendo, mas está olhando para Deus e dizendo: eu não preciso que me amem, eu não preciso que tenham dó de mim, eu não preciso que reparem o mal que fizeram em mim, eu não preciso que me ressarçam o dinheiro, eu não preciso que me deem caridade, eu só preciso orar e falar sobre o que Ele é, sobre o que Ele pode, sobre o que Ele tem, sobre o que Ele faz, sobre o que Ele gera. Não tem nada a ver comigo. Eu oro para dizer: eu creio, então alarga as minhas fronteiras. Eu não tenho R$1 no bolso, eu não tenho onde cair morto, mas Deus pode tudo, não pode? Então me alarga as fronteiras. Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ver a minha vida financeira crescer para a tua glória. Oh Deus, ninguém me ama, me desprezam, ninguém cuida de mim, ninguém se preocupa comigo, mas que a tua mão seja comigo, que a tua mão seja comigo. Oh Deus, onde eu colocar a minha mão, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida das minhas emoções. Deus, eu não quero sofrer não. Na minha casa todo mundo sofre de depressão, na minha casa todo mundo sofre de transtorno, na minha casa todo mundo tem diabetes, na minha casa todo mundo fica doente de câncer, mas eu sei que tu podes. Livra-me do mal. Pai, eu oro agora pelos teus filhos, todo espírito de limitação, todos aqueles que começaram a história como Jabes, marcas da vida financeira, marcas da vida profissional, marcas da vida emocional, marcas, e caminhamos para morrer igual começamos. Está amarrado. Eu não quero morrer do jeito que comecei, eu não quero ser lembrado pelas marcas que minha mãe colocou em mim, eu não quero morrer e diante do meu caixão as pessoas chegarem lá e falar: como ele causou dores, como ele fez a mãe dele sofrer, como ele foi um menino sofredor e causou sofrimento. Mas eu quero que na beira do meu caixão as pessoas digam: ele nasceu como um sofredor, mas morreu como o homem mais ilustre da sua família. Ninguém foi mais importante que ele. Nós oramos, Pai, quebra os limites que nos seguram, quebra os limites que nos aprisionam nessas orações mequetrefes, essas orações porcaria que a gente faz, essas orações que nem a gente mesmo acredita, é tão ruim, é tão rasa, é tão pobre que a gente nem acredita. Mas eu quero começar a ter a ousadia de, no meio dessa minha vidinha, no meio dessa minha vida difícil, oprimida, abrir uma clareira do impossível, abrir um clarão, porque tu podes.
Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3, verso 12. Filipenses 3, 12. Pastor Marcos Salles nos abençoou tanto aqui. Foi abençoado pelo louvor nesta noite? Que unção, que eu conhecia de ouvir falar, bem ouvir, e hoje meus olhos contemplam, que unção poderosa. Deus me deu uma palavra sobre rompimento, e eu perguntei a Deus, olha a minha audácia, Senhor, não faz muito sentido essa palavra, porque eles acabaram de romper. E Deus disse, o templo puxa um início de avivamento, mas esse avivamento tem que ser derramado além do templo. Não basta só termos uma igreja maior, um pastor visionário. É preciso que a cabeça de cada uma das ovelhas deste rebanho veja que há algo maior para chegar, e que não vai acontecer só aqui, vai acontecer na sua casa, sua família, seus filhos, sua empresa não vai parar. Filipenses 3,12 diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado, por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Versículo 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Curve sua cabeça. Se o Senhor não estiver aqui, não vale a pena. Queremos o teu poder, tua graça, teu amor. Se o Senhor falar comigo, a minha vida muda. Se o Senhor falar comigo, as mentiras que o diabo contou caem por terra. Se o Senhor falar comigo, eu me sinto vivo de novo. Então fale conosco, Senhor. Inflame esse tabernáculo de um jeito único, não por mim, mas pela tua presença. Venha ao nosso encontro, ó grande eu sou. Precisamos de ti, para a tua glória. Oramos, amém. O apóstolo Paulo escreve sua carta dentro de uma prisão, e eu acho lindo a humildade dele. Ele está dizendo, eu tenho certeza que eu não tenho tudo, eu tenho certeza que eu não fui aperfeiçoado no que posso, mas uma coisa eu sei que tenho que fazer, eu tenho que esquecer do que está para trás. E ele não está listando aqui se esse o que está para trás é bom ou ruim. Ele não está dando uma qualidade para aquilo que está atrás. Ele está dizendo, eu não estou pronto, e eu não consegui tudo que eu preciso ainda. Porque essa é exatamente as desculpas que nós damos por não decidir. Decisão vem da palavra cisão. Quem decide, corta. Então Paulo está dizendo, eu acho lindo, porque Paulo tem uma envergadura única, mas ele se coloca numa posição humilde, dizendo, eu não estou pronto, eu não tenho tudo, mas eu sei o que eu tenho que fazer, esquecendo-me daquilo que está para trás. O que Deus prometeu para mim não está atrás. Pode ter sido maravilhoso, incrível, eu posso ter chorado, pode ter arrepiado meu braço, pode ter me dado grandes porta-retratos, mas uma coisa eu faço, eu não estou pronto, e eu não tenho tudo, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Esquecendo-me do que está para trás, eu avanço, em prol do meu chamado, em prol daquilo que está à minha frente, e eu prossigo. Coragem de ir em frente. E aí eu me lembro do que Paulo também diz, em Hebreus capítulo, Paulo não, o autor de aos Hebreus diz, Hebreus 12, 1. É um autor desconhecido, na verdade muitos creem que quem escreveu o livro de Hebreus foi Apolo, mas não existe uma certeza. Mas o autor de aos Hebreus vai dizer, portanto, também nós, uma vez rodeados de o quê?
Um grande número de testemunhas, tem um monte de gente olhando para mim. Leia comigo agora, 1, 2, 3. Livremo-nos de tudo que nos... e do pecado que envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha que interessante. Paulo está dizendo, eu não estou pronto, eu não tenho tudo, mas uma coisa eu sei que eu tenho que fazer, eu estou esquecendo do que ficou para trás. O autor de Hebreus está dizendo, eu estou rodeado de gente me olhando para mim, olhando para a minha fé. Então, por conta dessas testemunhas, eu tenho que fazer duas coisas. Fala comigo, livrar do que me atrapalha. Antes do pecado, ele fala de livrar do que atrapalha. Ele fala livrar do que atrapalha e do pecado. Ele não está dizendo que eu vou me livrar de uma coisa que quer me matar, que eu vou me livrar de uma coisa que está me segurando, ou me desacelerando, ou que está me ameaçando. Não, eu amo isso, porque o autor de Hebreus falou, se está atrapalhando, já é motivo suficiente para eu me livrar. Não precisa me prender, não precisa me amarrar, não precisa me segurar, basta me atrapalhar, eu já vou me livrar. Eu vou me livrar do que me atrapalha, e eu vou me livrar do pecado. Ele coloca aquilo que atrapalha numa categoria antes do pecado, porque algumas vezes lutamos tanto para não pecar, mas não nos livramos de coisas que teoricamente não são pecados, mas nos atrapalham. Tem amizade que não é um pecado ter, mas ela me atrapalha. Tem lugar que não é um pecado ir, mas me atrapalha. Tem conversas que talvez não é um pecado conversar, mas me atrapalha. Então o autor dos Hebreus está dizendo, livre-se de tudo. Eu acho lindo, porque nós somos românticos, nós nos apegamos demais, mas eu acho que a Bíblia ela é visceral no aspecto de coragem. Livre-se, tem uma corrida para você ir. Livre-se, seja prático, sacode a poeira, para de chorar, sai do corredor, livre-se e vai adiante. Então Paulo diz, eu não estou pronto, eu não tenho tudo, mas eu não olho para trás. O autor de Hebreus está dizendo, tem gente me olhando, eu tenho que me livrar do que me atrapalha. Quem está me olhando aí? Um pintinho tem 21 dias para romper a casca de um ovo. O período de incubação de um pintinho, quem já viveu aqui interior ou trabalhou com granja, sabe que são 21 dias o período de incubação. Ele tem 21 dias para ficar ali dentro daquela casca. Durante 21 dias ele é alimentado, ele é aquecido, ele é nutrido e ele cresce. Só que quando chega o 21º dia, ele precisa, não é que ele tem vontade, não, é sobrevivência. Ele precisa quebrar a casca, porque se em 21 dias ele não quebra a casca, o mesmo lugar que o alimentou, que o sustentou, que o fez crescer, vai sufocá-lo até a morte. Ele não tem opção. Não é sobre o quanto foi quentinho lá dentro, não é sobre o quanto foi gostoso lá dentro. Chega uma hora que se eu quiser viver, eu tenho que quebrar essa casca. A verdade é que tudo que me protege um período, se eu faço daquele lugar de proteção um lugar de moradia, em algum momento vai me sufocar. Deus não nos fez para morar, Deus nos fez para progredir. Você não mora em avivamento, você vive o avivamento, você come daquele avivamento, você bebe daquele avivamento, mas depois que ele fechou o dia, você diz para ele, obrigado, eu estou em frente, porque eu sei que tem mais. A gente não tem saudade dos cultos, nós temos uma esperança gloriosa que os melhores ainda virão. Veja, o perigo na nossa sociedade é a ausência do rompimento, porque a fórmula eficaz para uma pessoa ser frustrada é a manutenção da fase. Quer criar um filho improdutivo e incapaz, mime seu filho.
Proteja seu filho do mundo, proteja seu filho de tudo. É natural que uma criança recém-nascida tenha a proteção exemplar do pai e da mãe, a hora de comer, a hora de tomar banho, a hora de se alimentar, protegida de cair do berço. Nós colocamos almofadas ao lado da cama, ficamos uma vigilância, mas a tendência é que ao longo do tempo essa vigilância seja solta. Mas hoje não. Hoje nós temos adultos incapazes, porque ainda vivem dentro de um ninho, de pais que criaram filhos numa proteção extrema, dizendo o seguinte: eu te amo e eu vou cuidar de você. E esse cuidar de você significa o seguinte: se o menino faltou na prova porque estava fazendo média ou fazendo corpo mole, e a professora diz: eu não vou te dar uma outra prova porque você não trouxe um atestado, você simplesmente não veio justificar, você perdeu a prova. E o pai vai lá na escola e arrebenta com a professora e diz para a professora: está errado, meu filho tem todo o direito de fazer uma prova. Você sabe quanto que eu pago aqui nessa faculdade, nessa escola? Você sabe quanto que é o boleto? Ele vai fazer uma prova assim, senão eu vou fazer com a diretora. O pai brinca com todo mundo, mas ele não consegue olhar para o menino e dizer: por que você não foi para a prova hoje? Você estava doente? Você tinha algum compromisso? Ah, pai, eu não estava com vontade. Quando nós protegemos nossos filhos, além de um tempo de 21 dias, usando a metáfora do ovo, nós vamos entregar adultos incapazes. Adultos que quando se casarem não vão ver uma esposa, vão ver pai e mãe. Quando entrarem numa empresa não vão ver chefe, vão ver pai e mãe. Quando morarem num condomínio não vão ver síndico, vão ver pai e mãe. Quando vierem à igreja não vão ver pastor, vão ver pai e mãe. E não estão preparados para ouvir não. Não estão preparados para sofrer. Prepararam sua fé para ganhar, mas não se prepararam para perder. Não se prepararam para lamentos, não se prepararam para tédio, não se prepararam para fases improdutivas. Não tem joelhos esfolados, não tem braços quebrados, não tem arranhões, e não sabe lidar com os seus problemas. Por quê? Porque mudar não é fácil. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, além do véu, vocês não imaginam o que Deus tem para fazer aqui. E uma trava que pode impedir o que Deus pode fazer não é o que está nesse altar, porque esse altar é um altar ungido, mas é o que levamos para a nossa vida lá fora, que são padrões viciantes. Nós precisamos começar de mim, quebrar padrões viciantes. Nós não podemos nos acostumar com lugares que nos protegeram, porque Deus não é limitado por aquilo que eu gosto. Deus tem coisas novas para fazer, e eu declaro que o rompimento vai começar no teu jeito de orar, no teu jeito de cantar, no teu jeito de adorar. Deus vai trocar tua língua estranha, Deus vai trocar tua alma do aspecto de vida. Há algo para descer aqui. Padrões viciantes serão quebrados. A casca do ovo tem que ser quebrada. A casca do ovo, a coragem. Não é a história triste, é a coragem. Eu me lembro de um texto e quero usar como elemento desta palavra. A Bíblia tem genealogias. A genealogia ela é muito importante porque ela traz uma função histórica de fé. A genealogia, que é aquele monte de nome, um atrás do outro. Esse que foi pai desse, que foi pai desse, que foi pai desse, que foi pai desse. A genealogia é bacana porque numa nação é preciso ter história. Existe a genealogia de Jesus, a genealogia dos patriarcas, e tudo isso registrado na Bíblia. Algumas vezes a gente lê ali a genealogia e fala: puxa, que chatice isso. Não é chatice, é para entender que o reino de Deus ele flui de geração em geração. Famílias conectadas, histórias conectadas, legados conectados. E o livro de Crônicas começa com uma grande genealogia. Do capítulo 1 ao capítulo 9 temos uma extensa genealogia que começa de Adão e vai até os que voltaram do exílio babilônico. Uma série de nomes, registros. Existe toda uma estrutura literária descrita naquela genealogia. Mas tem algo que toda vez que leio me choca.
Porque no capítulo 4 da genealogia, de Adão até os exilados da Babilônia, no capítulo 4, acontece uma quebra de padrão. O autor que está escrevendo a genealogia, fulano, que é pai do cicrano, que é avô do beltrano, ele chega num personagem e ele quebra a estrutura da escrita. Eu quero ler com você 1 Crônicas capítulo 4, verso 9. 1 Crônicas 4, 9. Jabes foi mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Só até aqui por enquanto. Antes desse versículo e depois desse versículo, só tem genealogia. Essa é a única vez que Jabes vai ser citado na Bíblia. Mas quando chega na vez dele, o autor para registrar, porque ele fez alguma coisa que quebrou o padrão. Deus ama o diferente. Deus ama quem consegue orar diferente, cantar diferente, servir diferente. Deus ama quem consegue exalar diferente. E qual foi a diferença de Jabes? A Bíblia começa dizendo que ele foi o mais ilustre da sua família. O mais ilustre é aquele mais importante, aquele que só come depois que ele chega, aquele que a avó bajula. Se ele fosse o neto, seria o neto preferido. O mais ilustre, o mais importante. Mas a história desse camarada não começou assim. Põe o próximo texto. Não, volta para o 9, por favor. Está lá, está no 9. A história dele começa, o único detalhe que a Bíblia dá, que a mãe dele deu o nome dizendo: com muitas dores o dei à luz. Hoje o nome não tem tanto significado como antigamente. Hoje a gente escolhe o nome por aquele que é mais bonitinho. Alguns até vão atrás de significado, mas nesta época não. Nesta época o nome selava destino. Nessa época o nome selava alcance. Nessa época a mãe e o pai davam um nome olhando para o futuro e dizia: você vai se chamar Futuro. Deus mudou o nome de Jacó para Israel porque era um futuro. Deus mudou o nome de Pedro, mudou o nome de Sarai para Sara, Abrão para Abraão. O nome era importante. E a mãe dele olha para ele e diz assim: você vai se chamar Jabes, porque você foi um filho que me causou dores. A gente não tem detalhe, mas é muito provável que o parto de Jabes foi um parto extremamente dolorido para a mãe, ao ponto dela olhar para o filho e dizer: eu vou marcar você com a minha dor. Ele não começou a vida com vantagem, porque o ninho e o ovo que nos colocam a gente não escolhe. A gente não escolhe pai e mãe, a gente não escolhe o bairro que mora, a gente não escolhe os dons que tem. Eu não escolhi o timbre da minha voz. Se eu pudesse escolher, eu queria o timbre do Marcos. Eu não escolhi meu tamanho. Se eu pudesse escolher, eu queria o tamanho do Davis. A gente acorda e está lá. E quando Jabes descobriu quem ele era, sobre ele já havia um nome: dor. Sua mãe o batizou com uma lembrança de sofrimento. E toda vez que alguém o chamava dizendo: ei dor, ei fracasso, ei limitação, porque é isso que ele foi inserido. Agora, esse camarada se tornou o homem mais ilustre da sua família. E aí eu quero fazer um paralelo com aquilo que eu li para você no começo desse texto. Paulo diz: eu não estou pronto, eu não tenho tudo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. O autor aos Hebreus diz: olha, tem uma grande nuvem de testemunhas olhando para mim. Eu vou me livrar do que me atrapalha e vou me livrar do pecado. Esse camarada não tem torcida organizada, porque a maioria de nós pensa que uma mudança vem baseado em apoio humano, que uma mudança vem quando alguém ajuda o meu exterior a ficar melhor.
Nós sempre estamos esperando um telefonema, esperando uma caridade, sempre estamos esperando que alguém olhe para a minha cara de coitado e diga: eu vou te ajudar. Mas a vida não é assim. Você não está na Disney, você está na terra. E a fé de um crente não se parece com um príncipe montado num cavalo branco. A fé de um crente se parece com um lutador de UFC, saindo de octógono, com a orelha inchada, com a cara toda arrebentada e com os olhos pulando para fora. Que mundo você vive? Jabes não tem apoio. Jabes não tem ninguém dizendo: vença. Jabes tem uma marca que, se ele não tomar vergonha e dizer: eu vou enfrentar o sistema, ele vai morrer na desgraça. O reino de Deus é tomado à força. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer guerra. O que é teu tem gente morando em cima. O que é teu tem gente abraçando. E nossa fé é uma fé forte. Nossa fé é uma fé que suporta a guerra. E Jabes rompe. Porque tem hora, ou você rompe ou você morre. Fala comigo: ou você rompe ou você morre. Jabes faz 4 pedidos a Deus. Fala comigo: 4 pedidos. Só que ele não faz um pedido porque ele recebeu uma unção profética. Esse é o problema. Nós achamos que vamos nos levantar quando Deus derrama a sua glória. Não. Deus derrama a sua glória quando eu me levanto. Nós achamos que vamos conseguir algo quando Deus nos capacita. Não, Deus não me capacita para fazer. Deus me capacita enquanto eu já estou fazendo. Esse camarada continua morando no mesmo quarto, ele continua tendo a mesma família, ele continua sendo chamado pelo mesmo nome. A história dele continua sendo uma história apagada, ele continua sendo um Zé Mané para todo mundo. Talvez bullying na escola, bullying em casa, mas ele faz uma das orações mais poderosas da Bíblia. Uma oração de alguém que não é um grande líder, não é um grande homem, não é alguém que tem uma envergadura, mas uma oração que, quando o autor vai escrever a genealogia, ele não para em Abraão, ele não para em Davi, ele não para em ninguém. Mas quando ele chega em Jabes, ele tem que fazer um comentário, porque Deus ama quem consegue quebrar a casca do ovo. Deus ama. Você vai quebrar essa casca hoje. Você vai romper hoje pelo poder do Espírito Santo. Eu não estou aqui dando uma palestra, eu estou aqui pregando o Evangelho. Você vai romper. Eu creio no poder de Deus que está aqui. Eu creio na graça de Deus que está aqui. Eu creio numa unção que quebra o jugo. Eu creio numa unção que despedaça muralhas. Vamos ver a oração dele, versículo 10. A oração dele é essa. Fala comigo: ó Deus, abençoa-me. Abençoa. Se você quebra um ovo que tem um pintinho lá dentro, de fora para dentro, por mais preparado que esteja o pintinho, ele vai morrer. A única forma de um pintinho sobreviver é se a casca for quebrada de dentro para fora. Se uma lagarta está na crisálida dentro de um casulo, e você olha para a lagarta e diz: tadinha dela, quanto esforço ela vai fazer para romper esse casulo? Deixa eu ajudar. Se o casulo é rompido de fora para dentro, a lagarta morre e não vira borboleta. Porque todo o processo de avivamento vem de dentro para fora. Não queira avivamento se envolvendo com as atividades da igreja. As atividades da igreja é o crescimento de fora. Comece o avivamento se convertendo ao nome de Jesus, entregando a sua alma a Ele, santificando-se na presença, que você será o melhor voluntário que além do véu já teve em toda a história. Agora escute, ele vai dizer: ó Deus, me abençoe. Ele não nasceu abençoado, ele nasceu amaldiçoado. Mas ele se descola do que a mãe disse. Ele não quer brigar com a mãe, porque quem quer viver não tem tempo para brigar com brigas idiotas. O que é uma briga idiota? É uma briga inútil, que você pode até ganhar a discussão, mas continua amaldiçoado. O que adianta eu enfiar o dedo na cara da minha mãe e dizer: não foi justo, não foi justo, não foi justo, se ela já me amaldiçoou, se ela já no meio de sua fraqueza me marcou? Eu não vou abrir meu coração para o igual, eu vou abrir a minha boca para quem manda. Ele diz para Deus: me abençoa. Você sabe o que é ser abençoado? É ser diferente. Quando você tem todo mundo no ramo do sapato
que vende sapato, e todo mundo tem o mesmo faturamento. Aí tem um cidadão que vende o sapato e ele vende como ninguém, ele vende mais que todo mundo, ele tem o mesmo produto, mas aonde ele põe a mão, ele vende, ele faz dinheiro. Todo mundo olha e fala: você é um camarada abençoado. Eu estou pregando numa igreja muito abençoada. Jabes está dizendo: me abençoa. Não é sobre o que fizeram comigo, é sobre o que Deus pode fazer. Não vou chorar, eu quero a bênção. Deus, me abençoa. Deus, eu quero construir algo diferente. Deus, eu não quero ser confundido como alguém que está no meio da multidão. Deus, eu não quero ser marcado pela história que minha mãe me colocou. Deus, eu não quero ser igual aos rótulos. Deus, me abençoa. Eu amo Malaquias capítulo 3 verso 18, que diz que o Senhor distinguirá como o seu povo, como um pai distingue o filho que serve. Ser abençoado não é ter mais, ser abençoado é ser mais. Ser abençoado não é parecer com alguém, ser abençoado é ser separado e reconhecer que há uma unção específica sobre a sua vida. É não ter medo e levantar a mão e dizer: Deus, me abençoa. A minha casa não vai ser igual às casas dos meus vizinhos, a minha adoração não vai ser igual à adoração dos outros. Deus, me abençoa, me abençoa. Colocar a mão na cabeça e dizer: me chamam de burro, mas Deus me abençoa. Deus olha para mim e diz que eu não presto para nada. Eu não fui o filho mais querido, eu não sou o sobrinho preferido, eu não sou nada. Eu olho, entro no lugar, nem na minha cara olham, mas Deus me abençoa. É ter coragem de fazer orações difíceis, é ter coragem de pedir o que ninguém pede, é ter coragem de não olhar para o espelho, porque algumas vezes o espelho é terrível, mas é olhar para o trono e dizer: eu confio naquele que me chamou. Eu quero declarar que tudo que te limita vai ser quebrado agora. Eu quero declarar que você vai levantar a mão para o céu. Levanta a mão e diga: Deus, me abençoa. Deus, me abençoa. Eu quero ser diferente. Não é sobre a história da minha família, é sobre o que Ele pode fazer, é sobre o que Ele pode gerar, é sobre o que Ele é. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eles têm uma história linda, mas a história do meu pai e da minha mãe é a história deles. Eu respeito, eu conto para todo mundo, mas eu não quero viver a história do meu pai e da minha mãe, porque essa história é linda, maravilhosa, mas é a história deles. Deus, me abençoa. Deus, me abençoa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, Deus, me abençoa. Livrando-me de tudo que me atrapalhe do pecado, Deus, me abençoa. Porque se eu não quebrar essa casca, eu vou ser sufocado aqui dentro. Os anos vão passar e eu vou estar aqui morrendo infrutífero. Deus, me abençoa. Ele pede a segunda coisa. Ele diz: alarga as minhas fronteiras. Ele está dizendo: eu me recuso a ser limitado. Alargar as fronteiras significa: eu quero mais terra, eu quero mais influência, eu quero pregar mais longe. Não é pecado crescer, desde que quem receba a glória do teu crescimento seja o Senhor. Tem gente que fica com raiva de quem cresce. Não tenha raiva. Isso é mais inveja do que raiva. Se o teu crescimento glorificar a Deus, peça mais seguidores, peça mais likes, peça mais compartilhamentos. Se o seu crescimento apontar para a glória de Deus, Jabes está dizendo: minha mãe me deixou um nome horrível. Deus, alarga a minha influência. Deus, alarga as minhas fronteiras. Eu não quero ser só diferente, eu quero crescer. Deus, eu não quero passar a vida inteira morando no fundo da casa da minha mãe. Deus, é maravilhoso, mamãe me deu um quarto e cozinha, eu sou muito grato a Deus. A minha mãe me ajudou, mas eu não vou passar a minha vida inteira morando no fundo da casa da minha mãe. Deus, me abençoa. Deus, me alarga a fronteira, porque não é pecado prosperar
orar, não é pecado sonhar. Deus não está pedindo para você perguntar como. Deus está querendo saber se você tem coragem de abrir essa boca cheia de dente, levantar a mão e dizer: Deus, me abençoa. Eu não sei o que o Senhor vai fazer na vida do outro, mas me abençoa. Deus, eu me abençoa. Não é pecado prosperar, gente. Não é pecado. Sabe qual é a bênção que você pode pedir? E eu já pedi um dia. Uma das coisas que eu mais vejo, Davis, são irmãos, família bonita. Quando o pai e a mãe morrem, fica um endemoniado em relação ao outro, que o pai e a mãe deixou um terreno 5x5, tem 10 filhos, e agora do lado do caixão da véia já estão lá dizendo: está no nome de quem? Como é que vai ser a divisão? Aí um assina, outro não assina. Eu declaro que Deus vai te prosperar tanto, que você vai chegar para os teus irmãos e falar assim: meus irmãos, olha, Deus me abençoou tanto, que olha, faz com que papai e mamãe deixar, vê como vocês querem fazer aí, eu estou passando tudo para vocês. Mas como assim? Eu não preciso, eu já construí o meu legado, eu já construí a minha história. Alarga as minhas fronteiras. Levanta a tua mão para cá. Deus vai te prosperar se você tiver coragem, se você parar de ser mesquinho. Pastor, mas como é que eu vou prosperar? Meu nome é Jabes. Quem te sustenta está sentado no alto e sublime trono. Ele não é limitado pelos limites que os homens colocam. Alarga as minhas fronteiras, alarga o meu ministério, alarga, Senhor, alarga, amplia, como vocês estão vivendo aqui em Santo André. Em 6 anos, um fenômeno, porque Davis não se compara, ele aceita o chamado e vai. Ele entende que Deus não tem filhos prediletos, e prosperidade não é vaidade, prosperidade é ferramenta de propósito. A gente não prospera para ficar exibindo-se, a gente prospera porque tem uma nuvem de testemunhas à nossa volta, que não crê em Deus, que não crê na palavra, que não crê nas misericórdias, e vão olhar para mim e dizer: eu nunca vi Jesus pessoalmente, mas eu vejo Jesus através de você. Eu quero a presença, eu quero. Alarga as minhas fronteiras, alarga. Deus não te chamou para ser refém do pouco. Talvez se alguém ouvisse a oração de Jabes, ia falar: moleque, se põe no teu lugar, se enxerga. Você nasceu para ser uma porcaria. É por isso que a fé não pode ser romântica. É por isso que a fé não pode ser uma fé de tapinha no ombro. Por isso que a fé tem que ser você e Deus, Deus e você. Alarga as minhas fronteiras. Mas Ele não para por aí. Ele diz: me abençoa, alarga as minhas fronteiras. Ele vai dizer terceiro: que a sua mão seja comigo. Ele está falando: Deus, não adianta eu ser abençoado, não adianta o Senhor me dar dinheiro, terra, influência, e eu fazer tudo isso sozinho. Deus, se a tua mão estiver comigo, ninguém me faz de otário. Se a tua mão estiver comigo, Senhor. Quando fizeram aqueles telefonemas lá em casa, que sequestraram não sei quem da minha família, antes de eu fazer o Pix de 5 mil, o Senhor vai me dar um choque, que eu não vou cair nesses golpes não. Se a tua mão for comigo, Senhor, eu não vou viciar em jogo de bet. Se a tua mão for comigo, Senhor, eu não vou ficar viciado em loteria. Se a tua mão for comigo, Senhor, eu não vou ser feito de otário comprando coisa que não devo. Se a tua mão for comigo, vai ser sucesso. Senhor, que a tua mão seja comigo. Se a tua mão for comigo, Senhor, o que o Senhor tem para mim, o meu dinheiro não paga. O
Se sua mão for comigo, Senhor, a minha capacidade não é suficiente. Se o Senhor for comigo, Senhor, eu não vou ter apoio suficiente. Mas uma coisa eu sei, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu vou quebrar essa casca do ovo. Eu estou indo, Senhor, eu estou indo. Se a tua mão for comigo, eu vou repetir o exame. Se a tua mão for comigo, Senhor, já mandaram eu parar de orar por isso, porque não tem cura. Mas se a tua mão for comigo, Senhor, eu não vou parar de fazer exame. Todo mês eu repito o exame, todo mês eu repito o exame, todo mês eu repito o exame. O convênio que se vire, mas todo mês eu quero uma guia. Enquanto a cura não vier, eu não paro. É a mão de Deus guiando você, é a mão de Deus abrindo avenidas, é a mão de Deus colocando você em oásis. Eu declaro a mão de Deus virando cenários, a mão de Deus mudando histórias, a mão de Deus mudando jornada. Se a tua mão for comigo, você pode estar no vale da sombra da morte, 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não morre. É irritantemente indestrutível. Se a tua mão estiver comigo, se a tua mão estiver comigo, eu não preciso do favor dos homens. Antes de fazer network, eu abro a boca e digo: que a tua mão seja comigo. Eu não preciso abrir a minha bolsa e mostrar dinheiro, porque nós não conquistamos abrindo a bolsa, nós conquistamos abrindo a boca. Que a tua mão seja comigo, Senhor. O maior risco não é errar, gente. O maior risco é andar sem Deus. O maior risco é estar sem a mão que nos protege. E se a mão de Deus estiver em você, levanta a mão para cá. Ninguém te manipula mais. Ninguém brinca com as tuas emoções. Ninguém vai chantagear você. Quem tem a mão de Deus não tem medo da solidão. Quem tem a mão de Deus não se ajunta a gente errada só com medo, porque tem medo de ficar sozinho. Quem tem a mão de Deus espera o tempo certo, a estação própria. Quem tem a mão de Deus não envelhece. Quem tem a mão de Deus melhora. E eu declaro que a melhor mão está descendo sobre a tua vida agora. A mão de Deus toma você hoje para um novo tempo, uma nova fase, uma nova experiência. E Ele vai terminar dizendo: me abençoa, alarga as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo e me livra do mal e da dor. Sabe o que ele está falando? Eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. Aí você fala assim para mim: pastor, parece ser uma oração incoerente. Mas aonde foi na Bíblia que Deus colocou um limite de coisas que você não poderia pedir para Ele? Qual foi a lista de coisas na Bíblia que Deus disse: isso aqui é o máximo que você pode pedir para mim, a partir daqui você está proibido? Qual foi o limite de terra que Deus colocou para você pedir? Qual foi o limite de cômodos na sua casa que Deus colocou para você pedir? Qual foi o limite de tamanho da igreja? No andar da carruagem, acho que 2 anos tranquilo aqui nesse prédio. Qual foi o limite? Por que você está dizendo que é isso que Deus tem para você, se o olho não viu, o ouvido não ouviu e a mente humana não imaginou? Sabe o que Jabes está falando? Eu não quero sofrer. Eu não quero ter dor. Eu não quero sentir dor. Não quero ter dor na coluna. Eu não quero morrer. E antes de morrer, alguém tem que estar trocando minha fralda. Ah, pastor, na minha família todo mundo morre de Alzheimer. Quando foi a última vez que você orou quebrando essa maldição sobre a tua vida? Por que você não fala para Deus que vida você quer ter? Deus, quero morrer dormindo. Deus, eu não quero ter diabetes. Ou você faz a covardia dos outros acovardar a tua oração. Não há limite para aquilo que você pode abrir essa boca cheia de dente e pedir. E pedir. Pedir a salvação do coração mais duro. Pedir aquilo que está no cofre do capeta. E dizer: é meu. E eu quero, Senhor. Isso não é sobre carteirinha pastoral. Isso é sobre coragem. Coragem de dizer: livra-me do mal e da dor. Eu não quero sofrer. Eu não quero ficar desempregado. Eu não quero ter que depender de ninguém.
Eu não quero passar um dia da minha vida com depressão. Eu não quero, quando for traído pelos homens, ficar no chão. Eu não quero. Livra-me da dor e do mal. Eu não quero ser refém da ansiedade. Mas ao invés de orar, a gente conta história. Ao invés de orar, a gente puxa a cadeira e chora. É como Jesus falando com o paralítico no tanque de Betesda: você quer ser curado? 38 anos ali, 38 anos com a mesma ladainha. Eu não tenho que me coloque no tanque, eu não tenho que me coloque no tanque. Toda vez que eu quero ir, alguém pula na minha frente. Jesus faz uma pergunta simples, que exige uma resposta simples: quer ser curado? O camarada é tão acomodado no ninho, no ovo, que ele não consegue falar sim. O que ele responde para Jesus? A história de dentro do ovo: eu não tenho que me coloque no tanque. Mas Jesus não perguntou como. Jesus só perguntou: você quer que eu faça? Jesus está aqui, está andando aqui. O Espírito de Deus está aqui, aleluia. Ele vê tanta gente quase morrendo dentro do ovo. Você tem tantas histórias tristes, mas tuas histórias anestesiam o seu fracasso, mas não te curam. Tuas histórias podem dar uma boa explicação para as pessoas não cobrarem você de nada, mas as tuas histórias não te salvam. Tuas histórias podem fazer as pessoas não te cobrarem tanto e dizer: tenha paciência com aquele coitadinho, porque ele tem uma história. Mas tuas histórias não te salvam. Quem te salva é Jesus. Tuas histórias não te curam, quem te cura é Jesus. Tuas histórias apenas fazem as pessoas terem dedos com você, carinho com você. Mas de que me adianta o cafuné humano enquanto por dentro eu estou morrendo? Jesus Cristo está dizendo: o que vai te salvar não é uma história triste. O que vai te salvar é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí esse camarada é doido. Ele diz: não tem nenhum clarão dentro do quarto, não tem nenhum anjo. É ele, a desgraça dele e a coragem. Ele, a história dele e a coragem. Me abençoa, alarga as minhas fronteiras. Oh Deus, que a tua mão seja comigo. Livra-me do mal e da dor. Põe o finalzinho do capítulo 4, versículo 10. Deus entrou nessa loucura. E Deus Deus não disse para ele: você pediu demais. Deus não disse para ele: quem você pensa que é, cara? Deus não disse para ele: você está louco? Ponha-se no seu lugar. Limite-se à sua insignificância. Deus disse: uau, estou vendo um biquinho romper a casquinha do ovo. Uau! E a Bíblia é uma palavra inerrante. A Bíblia não pode mentir. Quando a Bíblia diz que Deus atendeu o seu pedido, eu estou dizendo que Jabes se tornou um homem abençoado. Eu estou dizendo que Deus alargou todas as suas fronteiras. Eu estou dizendo que por onde ele andou, a mão do Senhor estava com ele. E eu estou dizendo que o mal e a dor não o tocaram. Uma história foi interrompida. O autor teve que parar. E eu declaro que eu respeito muito bem seus pais. Eu sou a terceira geração de cristãos da minha família. E eu quero muito um dia que alguém diga: a família Menin já está na 20ª geração de cristãos. Eu não vou estar aqui, mas eu quero que, assim como o autor da genealogia, quando chegou em Jabes, teve que parar a narrativa dos nomes para fazer esse registro dessa oração de um homem que nasceu para ser totalmente diferente,
Mas ele fez o que Paulo falou, mesmo sem saber, esquecendo-me das coisas que para trás ficavam. Mamãe, obrigado. Obrigado vida. Obrigado quarto. Obrigado maternidade. Obrigado altura. Obrigado meu tamanho. Mas uma coisa eu vou esquecer: eu não vou falar do meu tamanho, eu não vou falar do bairro que eu nasci. Eu vou correr para aquele que pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Olha, muita coisa pode me atrapalhar. A Capetolândia pode me atrapalhar. As pessoas podem me atrapalhar. Conversas fúteis podem me atrapalhar. Mas livre-se de tudo que te atrapalha. E livre-se do pecado. E deixa essa nuvem de testemunhas perceber que Deus ainda salva, muda histórias, restaura, derrama poder, derrama unção, derrama fé. Eu declaro que a bênção vai te distinguir, a expansão vai te projetar. Além do véu, vocês não têm noção do que Deus vai fazer aqui. O prédio é o início do que vai se materializar em corações. As conversas dentro de casa vão crescer. O jeito de trabalhar vai mudar. O jeito de criar os filhos vai ser diferente. Haverá uma nova unção no tempo de adoração dessa casa. Cada dia que passa mais, haverá um som que vai ecoar por shoppings. E eu declaro fenômenos acontecendo aqui. Eu não sei se o prefeito ainda está aqui, mas o prefeito, se tiver, vai ter muito trabalho, porque shoppings vão começar a ter rotinas em relação ao que vai acontecer aqui. Não é o shopping que vai ditar o crescimento do quarteirão, não é o Carrefour, mas o reino de Deus vai ecoar uma mão que vai começar a guiar ruas, vai começar a guiar rotina, vai começar a guiar processos. Não vai parar, é uma onda, porque nós somos aqueles que não moramos no ovo, somos aqueles que rompemos, quebramos, não olhamos para a nossa história triste, mas rompemos. E eu quero terminar falando para você que ama ser uma vítima, para você que ama que as pessoas ofereçam um colo para você deitar, você que ama competir com história. Alguém conta uma desgraça e logo vem você: nossa, só isso é a sua desgraça? Deixa eu contar o que acontece na minha vida. Não é? Eu declaro que hoje você recebe um livramento de você mesmo. Eu declaro que Deus está te livrando de você, porque algumas vezes teu maior inimigo não é o diabo, teu maior inimigo é você. Seu maior problema é você, é a sua cabeça. Deus, livra-me de mim mesmo. Levanta a mão e diga: Deus, livra-me de mim mesmo. Eu me repreendo agora. Eu me anulo agora. Eu vou me levantar. Eu vou quebrar essa casca. Eu não aceito esse rótulo, essa dor, essa prisão. Eu vou romper. E hoje as fronteiras vão ser abertas. Eu queria que vocês colocassem em pé um instante. Eu quero fazer uma oração com você. Uma oração para destravar a sua fé. Você não está aqui para fazer um papel de alguém bonitinho, sabe? O evangelho não é bonito, o evangelho é feio. O meu Jesus não morreu de smoking. O que me salvou não foi perfume, o que me salvou foi sangue. E nem todo dia a gente está bem, e nem todo dia a gente está feliz. Bem-vindo, você é gente. Não é pecado ser gente, pecado é tentar ser Deus. Mas Deus nunca vai negociar a covardia com você, porque Ele te deu Jesus. Jesus é a nossa esperança. E Deus vai libertar você de você mesmo hoje. Existe uma aceleração vindo para cá, muito forte. Eu sinto o Espírito soprar isso. E não é sobre a performance do altar, é sobre o quanto nós estaremos prontos para quebrar essa casca. Eu tenho muita gratidão, e você deve ter, pelo lugar que te sustentou até aqui agora. Mas Deus está dizendo: você está pequeno demais, grande demais para morar num lugar tão pequeno. Levanta a tua mão.
Fecha os seus olhos. Fala comigo: liberta-me, Senhor. Eu te agradeço por tudo que eu vivi até aqui, mas hoje eu estou decidindo. Há uma cisão na minha alma. Eu estou me esquecendo de tudo que ficou para trás. Fica com a mão levantada. Deixa o Espírito Santo começar a arrancar tudo. Você não precisa de nada que ficou lá, nem bom e nem ruim. O melhor está na tua frente, não está atrás de você. Fala comigo: eu me livro de tudo que está me atrapalhando. O Espírito Santo vai te falar o que é agora. A pessoa, o relacionamento, o lugar, a prática. Vem, Jesus. Fala: eu me livro do pecado, porque eu estou saindo agora. Com a mão levantada, olhando para cima, com o olho fechado, você vai começar a glorificar o nome de Jesus o mais intenso que você puder. A mão de Deus vai descer sobre você aqui. A mão de Deus vai pegar você aqui. A mão de Deus vai encher você aqui. Vamos além do véu. Começa a quebrar essa casca. Você que há muito tempo não fala em línguas, comece a falar agora. Você que há muito tempo orava de forma triste, comece a orar de forma feliz agora. Você que estava dentro de um casulo, você vai ser livre agora pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro o poder de Deus descendo sobre a tua cabeça agora. Diga comigo: Deus me abençoa. Começa a pedir a bênção de Deus sobre a tua vida agora. Começa a pedir a bênção. Fala: Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Abençoa meu filho, minha filha. Abençoa meu casamento, abençoa minha casa, abençoa. Eu não vou ser o que minha mãe foi, o que meu pai foi. O respeito, me abençoa. Me abençoa, alarga as minhas fronteiras. Livra-me do mal. Vem com a tua mão de poder e glória. Receba poder sobre a tua alma agora. Receba poder sobre o teu espírito agora. Receba intrepidez agora. Você que fala em outras línguas, dê glória ao nome de Jesus. Deixa que o poder venha. Eu vejo uma unção descendo aqui. Uma unção quebrando jugo, quebrando mistérios do diabo. Uma unção trazendo avivamento. Glória, 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 glória. E Deus atendeu o que Jabes pediu. Deus atendeu. Receba cura, receba libertação, receba avivamento. Agora coloca a mão no coração. Você vai fazer um pedido para Deus. Fecha o olho. Você não vai fazer conta. Se você fizer conta, você chora. Você não vai olhar para onde você mora, você só vai olhar para Deus. E você vai fazer um pedido tão corajoso como Jabes. Põe a mão no coração. Fecha os seus olhos. A gente vai ouvir só os instrumentos de fundo. Eu vou parar de falar no microfone por 1 minuto, para você se concentrar naquilo que você vai pedir. O céu está te ouvindo. Sai desse ovo. Peça. E Deus atendeu. E Deus atendeu. E Deus atendeu. E Deus atendeu. A palavra final não é da mãe. A palavra final não é do pai. A palavra final não é do homem. A palavra final é do Senhor. Aleluia.
Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.